está na construção dos 12 pilares para a sua vida financeira nunca mais ser a mesma. Os 12 pilares baseados naquilo que a palavra diz. Você está pronto para mais um pilar? Independente se você está pronto ou não, nós vamos falar, nós vamos crescer. Fica ligado, sua caneta, seu papel, para você anotar, para você conseguir fazer entrar esse conhecimento em você, para que algo mude na sua vida e na sua história. Olha só, deixa eu te perguntar, quem sai ganhando quando você fica perdido financeiramente? Quem é o grande beneficiário quando você não consegue crescer financeiramente? Já parou para pensar nisso? Com certeza não é Deus. Se você não cresce, a obra não cresce. A prosperidade da igreja passa pela prosperidade do povo dele. Então, o maior interessado em fazer você ficar pobre, o maior interessado em você não ter e não crescer, não é Deus, é o seu inimigo, é aquele lá. É Satanás mesmo, e ele vai fazer de tudo para colocar o máximo de situações possíveis para que você tenha gasto e se desorganize, mas cabe você vencer tudo isso. Ele não é mais forte do que a palavra e nem que a autoridade que Deus deu a você para você calar, mas não adianta mandar ele parar e você não se organizar. Tudo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é com você. Você precisa aprender a verdade sobre finanças, você precisa entender, porque quando você não sabe o caminho para a prosperidade, significa que você está no acaso, na sorte. Deixa eu te falar, o mundo jaz no maligno, sabe? Quem é o beneficiário, você já sabe. Quem é o beneficiário quando você não consegue sair da pobreza, você já sabe. Olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala o seguinte: a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Essa palavra sem forma, lá no hebraico é tohu, ela significa confusão, caos, desolação, deserto, estava ali uma bagunça. Quando a palavra tohu foi dita por Deus em Gênesis 1, 2, falou assim, olha, estava uma confusão, estava uma bagunça, então, no próximo versículo diz, então disse Deus, age, Deus começa a colocar ordem nas coisas. Olha só, gente, tohu é onde existe bagunça. Suas finanças, se não estão organizadas, existe tohu. E o que é que Deus quer fazer? Deus quer colocar as coisas em ordem. Olha só, estava tudo presente ali já. Todas as soluções já estavam lá, todos os itens já estavam lá, só que eles estavam fora de ordem, estavam desorganizados, estavam bagunçados. Deus começa a colocar ordem naquilo que estava sem forma, naquilo que estava uma bagunça. Na sua vida, cara, já tem o que você precisa, mas as coisas pode ser que esteja tudo desorganizado, fora de ordem. E se a sua vida está fora de ordem, significa que a sua vida está uma confusão. Se as suas finanças não estão dando certo, é porque está uma confusão, precisa de ordem. Deus deseja enviar a palavra para trazer ordem. A organização é a base do crescimento. Ninguém desorganizado cresce. Ninguém desorganizado ganha tempo, avança, progride. Por quê? Porque a desorganização rouba de você o crescimento. Já parou para pensar alguém que perdeu a chave de casa e ele vai procurando na casa, ele procura dentro do sofá, ele procura nos lugares que ele pode ter perdido. Por quê? Porque o lugar certo da chave, de repente, lá na porta, perto da porta, onde ele vai achar sempre. Mas se ele desorganizou, ele vai procurando. E não é interessante? Ele procura no mesmo lugar várias vezes, porque ele está perdido, ele não sabe aonde está. Na nossa vida, a área que estiver perdida, e eu estou falando da área financeira nesse momento, se a sua área financeira está uma confusão, você está procurando as soluções do mesmo jeito há muito tempo, mas você não vai encontrar. Por quê? Porque está uma bagunça. Sabe qual é o problema de tudo isso? Como você vai conseguir crescer, aumentar, melhorar, prosperar no meio de uma bagunça? Se você não sabe como solucionar, se você não sabe como chegar. Deus é organizado e Deus deseja que você se organize para viver. Deus sempre entrega para nós um propósito. Sabe para que Deus entrega propósito? Sabe por que Deus dá para nós missões? Sabe por que Deus faz promessas para nós? Porque
Uma promessa, um propósito, uma meta te mostra a saída. Sabe o que uma promessa de Deus faz com você? Te organiza. Quando Deus promete alguma coisa para você, Ele te faz olhar para um ponto focal e aí você começa a ir nessa direção. Então todas as promessas que Deus faz para você, os sonhos que Deus tem para você, tudo isso Deus vai te organizando e colocando no rumo correto, para que você saia da bagunça, para que as coisas comecem a estar em ordem. Sempre que você se organiza, né, com um propósito na mão, né, você acaba calculando esforço, você calcula custo, o tempo para você chegar. Quando você está correndo, por exemplo, você está correndo ali na sua frequência normal, aí você começa a colocar uma meta, aquele poste ali eu vou correr mais rápido nessa distância aqui. Sabe o que você fez? Você projetou um aumento de velocidade por determinado tempo. Isso é um projeto. Então olha só, quando você ganha um propósito, quando você ganha uma meta, cabe a você criar um projeto para você chegar nesse lugar. Isso é ser organizado. Gente, organização não é toque. Algumas pessoas acham que aquelas pessoas que têm tudo certinho, no ponto, as canetas tudo organizadas, né? Ou quando eu falo organizadas, é uma do ladinho da outra, o bloquinho de papel assim. Essas pessoas, isso não é organização. Isso é toque, isso é exagero. Sabe o que é organização? É você saber o que vai fazer amanhã, quanto vai te custar, é você saber o próximo passo. Isso é você estar organizado, é você estar pronto, sabendo qual é o seu próximo passo. Deus deseja que você esteja organizado, que as coisas estejam em ordem. Está me entendendo? Deus te possibilita, né, se organizar para você conseguir chegar no lugar que Ele tem. Por isso que Ele te dá um sonho, uma meta e um propósito, para que você consiga construir um projeto para chegar lá. Deus, Ele traz isso para você, porque quando você se organiza, você fica apontado para o seu destino. Você fica na direção correta. Isso é planejamento. Planejamento fala de como vou fazer, quanto vai custar e quando vou fazer. Ele fala de custo, de tempo e de modo. Isso é você planejar. Então tudo você precisa começar a planejar, você saber o como você vai fazer, quais são as ações, saber o quanto isso vai te custar e saber quando você vai fazer, quando vai se completar. Eu quero trazer para você exatamente isso, para que você tenha no seu coração, na sua mente, pronto a sua organização. Se você se organizar, sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a acontecer na sua vida. Você quer que tudo aconteça? Eu quero que aconteça na minha vida. Eu quero que as coisas cheguem na minha história. Assim eu tenho certeza que você quer também. Não tenha dúvida que Deus tem isso para você. Mas você precisa fazer o quê? Se organizar. Você precisa colocar aí na sua vida, nas suas mãos, toda essa organização. Como, quando, como e quanto. Você já parou para pensar nisso alguma vez? Que é necessário que você se organize desse jeito? Que é necessário que você consiga chegar desse jeito? Deus tem isso para nós e você vai conseguir chegar, você vai conseguir entrar nesse nível de organização. Você vai conseguir ver, você vai conseguir fazer. Quando eu digo tudo isso que você vai acontecer na sua vida, né, quando as coisas vão se organizarem, eu estou falando de dois itens que são muito importantes para você ter no seu coração. Priorização e a tal da organização. O que é a priorização? É aquilo que é mais importante fazer. Sabe, as prioridades são as ações que você precisa definir para alcançar os seus objetivos. Quando eu falo de organização, como eu falei para você, não é de ser metódico, né? Ser organizado é você saber qual é o próximo passo, é você saber me dizer como você vai viver a próxima semana, o próximo mês e o que você está pensando para o próximo ano. Isso é estar organizado, sabe? Você precisa definir as ações e organizá-las. Como? Colocando em ordem. Quais são as ações para você aumentar o seu salário? Quais são as ações para você abrir a sua empresa? Quais são as ações para você prestar serviço? Quais são as ações? Isso é estar organizado. Tudo, você já tem ideias, você já tem muita coisa aí, você pode conseguir chegar lá, sabe? A organização elimina procrastinação, você deixar para depois, porque se você tem uma data, você não vai empurrar para frente.
Você vai empurrando para frente aquilo que você não assume o compromisso. Mas quando você cria uma data, você assumiu o compromisso. Sabe? A organização te ajuda, né, a eliminar muitos pensamentos sem sentidos. Como assim pensamento sem sentido? Você sabe que você fica de vez em quando pensando devaneios, né? Sai do rumo aquilo que você está pensando. Sabe? A procrastinação te ajuda a você não ficar perdido em um monte de estudos e não executar nada. Na verdade, a organização te ajuda a focar no que você tem que ler e no que você tem que fazer. A organização te ajuda a não ficar executando coisas sem pensar. Ela te ajuda a trazer clareza para a sua organização, né? Ele possibilita leveza na vida, porque você vai fazer muito mais com menos esforço se você está planejado. Quem não está planejado faz um monte de coisa e essas coisas não constroem nada. Ser ocupado não significa ser produtivo. Quem está organizado sabe o que fazer, quando fazer e quanto vai custar. É essa a ideia que você tem que ter, sabe? Eu quero passar junto com você essa ideia de cronograma financeiro. Você precisa saber e se organizar no tempo para todas as ações que você vai precisar tomar, como você vai tomar essas ações. Olha só, você precisa se perguntar qual é o seu objetivo. Vamos lá, primeira coisa, vamos fazer um exercício aqui. Trace um objetivo. Seu objetivo é uma viagem. Seu objetivo é pagar uma dívida que está inadimplente. Seu objetivo é dar um presente especial para a esposa. Seu objetivo é você investir 10 mil reais, é juntar 10 mil reais para poder investir. Escreve aí agora um objetivo, um sonho, uma meta, qualquer uma que venha no seu coração, na sua cabeça. Escreveu? Pensou nisso? Vamos lá. Qual o valor que você vai precisar para você realizar esse objetivo, né? Falando de financeiro, para realizar esse sonho, essa viagem, para você dar esse presente, para você comprar o carro, qual é, né, o valor que você vai precisar juntar? Tem ideia, mais ou menos? Anota aí, o sonho e o valor. E quanto você vai conseguir juntar por mês para isso? Você consegue hoje tirar quanto do seu salário para realizar esse sonho? Aqui está o segredo de qualquer planejamento. Sabe por quê? Olha só, o valor que você precisa, ele vai ser dividido pela quantidade que você consegue juntar por mês. Não adianta você vir me dizer que vai realizar um sonho incrível o ano que vem, você vai ser milionário o ano que vem, se você não consegue separar 100 reais por mês. Não é assim que funciona. A gente vai falar sobre materializando sonhos aqui em um dos pilares. Se prepare aí. Você precisa fazer assim, planejamento é simples. Planejamento é pegar valor total, dividir pelo quanto você pode juntar, e aí você vai saber em quanto tempo você vai ter. E se alguma coisa acontecer, lógico, de melhorar, aí o seu planejamento melhora. Mas quem está planejado, ele está focado. Porque quando você está planejado, aquele sonho, ele vai tomar um lugar de importância e de prioridade na sua vida. E outras coisas não vão conseguir te tirar do caminho. Porque esse é um dos grandes dramas. Como a gente não planejou, a gente faz com o quebra-galho, a gente vai fazendo de qualquer jeito. Como a gente está desorganizado, tudo vira mais importante. Toda a necessidade repentina entra na frente do planejamento quando você não está, entra na frente do seu sonho quando você não está planejado. Se o seu sonho for muito longo, querer comprar pelo menos um carro de 50 mil à vista, você precisa dividir ele em fases. Fase 1, 10 mil, fase 2, 20 mil, fase 3, 30 mil, 4, 5, 50 mil. E aí você vai celebrando os mini sucessos. Sabe por que isso é importante? Porque se você passar muito tempo tentando sem ver resultado, você vai gastar esse dinheiro. Então você precisa estar celebrando sempre cada mini vitória. Quando esse sonho é muito longo, você conseguiu juntar 3 meses, R$1.000, cara, que alegria, celebre, dê um sorriso maior, dê um beijo na esposa, no esposo, né? Faz alguma coisa que faça você celebrar isso, para que você não fique lá tentando e amargurado por não conseguir ver o resultado final. Entendeu? Gente, isso é planejamento. Planejamento é simples, sabe? Você pode melhorar, claro, essa média, você pode melhorar muitas coisas. O cronograma sempre tem, né, alguns itens, então você sempre tem que pensar no valor, você sempre tem que pensar no como você vai fazer, você sempre tem que pensar no quanto e no quando vai chegar. Essa é a ideia de planejamento. Faça um planejamento financeiro em tudo, cada sonho, cada meta, cada propósito,
faça. Deus é organizado e está na hora da sua vida ser organizada. Comece a colocar as suas coisas em ordem, para que você consiga viver o que você nunca viveu até hoje. Está entendendo? Nossa série de palavras, esse nosso série de 12 pilares, a gente está apresentando a visão de Deus quanto aos princípios financeiros para a sua vida. Eu estou te mostrando que Deus deseja que você avance, sabe? Lá no curso Desendividados que a gente abriu, né, a gente construiu todos esses valores, né, no YouTube, no Instagram, a gente está sempre falando sobre isso. Tudo já consolidando as pessoas para que as pessoas tenham um destino. Nós queremos que as pessoas cresçam, sabe? A gente tem aí as lives diárias, né? A gente faz o Encurta 13, né? Por que a gente faz isso? Todos os dias dando uma palavra financeira, para que você viva o melhor de Deus. Você precisa acreditar que isso é para você. Você precisa acreditar que Deus tem o melhor para você. Você está pronto para isso? Não perca o próximo pilar. Nós vamos ajustar algo poderoso na sua história. Fica ligado, fica aqui comigo. Grande abraço, Deus te abençoe.